Bom dia, meu amigo, minha amiga, você que está hoje precisando de uma palavra de encorajamento. Diariamente no canal IBE Fortaleza você pode encontrar. Sou a pastora Betinha da Igreja Batista Esperança e tenho a alegria de estar contigo nessa jornada de meditações diárias. Hoje nós vamos meditar em Romanos 8, do 31 ao 39, uma palavra de encorajamento. Paulo aqui escrevendo, ele pergunta o que pode nos separar do amor de Deus. E ele vai então nos dar a certeza, a convicção de que nada, nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A palavra vai dizer assim, Romanos 8, do 31 até o 39. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Um hino de louvor a Deus. Com um hino triunfante de louvor, Paulo encerra a análise do curso da vida cristã que se desenvolve em âmbito fora do alcance e poder da lei. Se Deus dirige o nosso destino, nada mais importa. A nós que somos da família da fé, Ele deu seu próprio filho e com o dom maior certamente virá o menor. Ele não poupou seu próprio filho, como diz o versículo 32, nos lembrando o sacrifício de Abraão, que está registrado em Gênesis, no capítulo 22, versículo 16. É muito interessante nós podermos relembrar também como ali Abraão saiu vitorioso, não teve que sacrificar o seu filho, ao contrário de Deus, que nos amou a tal ponto que ele entregou o seu único filho para morrer em nosso lugar. Paulo nos lembra que diante desse fato real, notório, extraordinário, o que mais poderá nos impedir de caminhar com Cristo, de vencermos com Cristo e de termos dele o seu cuidado, o seu favor e as suas misericórdias. Da promessa que abrange tudo isso, temos uma bênção ilimitada. O apóstolo continua volvendo à primeira declaração do versículo 1 de Romanos 8, quando ele vai nos dizer que agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. O pensamento do hino subordina-se a duas principais interrogações. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? No versículo 33, é a primeira pergunta. Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. E a segunda, quem nos separará do amor de Cristo, no versículo 35? Se Deus o justifica, ousará alguém acusar os eleitos de Deus? E ainda, se o próprio Cristo morreu pelos fiéis, ressurgiu por eles,
e agora à direita de Deus é o seu constante advogado. Haverá força que possa partir os laços de amor que prendem o Salvador aos salvos? Não pode haver acusação contra eles, nem pode haver dissolução dos laços redentores. Em sua confiança extasiada, Paulo desafia toda a oposição imaginável. Há duas classes de opositores. Primeiro, ele alinha adversidades temporais, como nós temos aqui no versículo 35. Serão as aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaça de morte, experimentada geralmente pelos que professam fé em Cristo, os quais, sofrendo com ele, partilharão igualmente a sua glória. Os sofrimentos são reais, como o apóstolo bem sabe, passou na pele todo tipo de aflição, mas nós sabemos também que ele foi mais que vitorioso. Como diz um escritor, ele foi mais que vencedor, ganhou a medalha, ocupou o pódio em primeiro lugar e tornou-se então super vencedor. A segunda coisa é que há poderes espirituais que ele se refere quase com desdém, dada a futilidade de suas tentativas para nos separar do amor de Cristo. Vêm catalogados em grupo de 2 e de 3 alternadamente. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura. Cristo venceu todos os inimigos e os colocou debaixo dos seus pés. A gloriosa consumação dessa vitória é Deus ser tudo em todos. Como nos diz 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24 ao versículo 28. Então virá o fim, quando ele entregará o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todos os governantes e autoridades e todo o poder. Pois é necessário que Cristo reine até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Pois as Escrituras dizem, Deus pôs todas as coisas sob a autoridade dele. Claro que quando se diz que todas as coisas estão sob a autoridade dele, isso não inclui aquele que conferiu essa autoridade a Cristo. Então, quando todas as coisas estiverem sob a autoridade do Filho, ele se colocará sob a autoridade de Deus, para que Deus, que deu a seu Filho autoridade sobre todas as coisas, seja absolutamente supremo sobre todas as coisas, em toda parte. Temos aqui uma promessa de vitória, uma certeza de vitória, e nós então devemos ter essa alegria antecipada de saber que não há nada nem ninguém que possa tirar de nós essa vitória conquistada na cruz por Cristo e concedida a nós, seus filhos e filhas. Eu quero então concluir esse áudio convidando você a ter um dia de alegria, de certezas, de convicção de que nada nem ninguém pode roubar o que Jesus morreu para nos conceder, para nos dar certamente. Uma ótima reflexão, um ótimo dia e que Deus nos abençoe. Amém.